Nesse vídeo você vai entender de uma vez por todas o que é um riff. É a mesma coisa que lick? Será que só a guitarra faz riffs? Então se você quer entender direitinho esse assunto, vem comigo! Sejam bem-vindas e bem-vindos, meu nome é Ricardo Vital, eu sou músico, professor de violão e guitarra, historiador e jornalista musical. Quando a gente começa a tocar guitarra, a gente começa a ouvir e a falar um monte de expressões que são próprias do meio musical. Uma dessas expressões é o famoso riff, que quase todos nós sabemos intuitivamente o que significa, mas temos alguma dificuldade para conceitualizar essa palavra. Riff é uma coisa que é fácil de entender, mas é difícil de explicar. Segundo a definição da Wikipédia, riff é uma progressão de acordes, intervalos ou notas musicais que são repetidas no contexto de uma música, formando a base ou acompanhamento. Riffs geralmente formam uma base harmônica de músicas de jazz, blues e rock. Os riffs são, na maioria das vezes, frases compostas para guitarra elétrica. Bom, eu acho que essa definição da Wikipédia já jogou alguma luz sobre o nosso entendimento, já ajudou a gente a começar a entender um pouquinho melhor essa história toda. Mas eu quero enumerar aqui alguns pontos que eu acho que podem ajudar a gente a entender ainda melhor o que é um riff. Sempre lembrando que nenhuma dessas características é uma regra geral, até porque você já deve saber a essa altura que na música não existem regras, e pode muito bem ser que existam riffs que fujam a algumas dessas definições. Mas pensando de maneira mais ampla, a maioria dessas características vai estar presente numa grande parcela dos riffs. Primeira característica: riffs no geral são frases de fácil execução. Existem riffs que são mais difíceis? Lógico. Existem algumas bandas, como o Rush, por exemplo, que são craques em criar riffs que têm uma execução não tão fácil assim, afinal Alex Lifeson é um guitarrista extremamente técnico. Mas a maioria dos riffs de guitarra tem fácil execução, tanto que é um dos melhores lugares para um iniciante começar. Quando alguém começa a tocar guitarra, uma das coisas mais bacanas é já aprender alguns riffs, porque de cara você sente que já está tocando música, que já está tocando aqueles sons que te fizeram ter vontade de tocar, e essa característica de ser de fácil execução para praticamente qualquer nível que você esteja como guitarrista, provavelmente seja um dos motivos do sucesso dos riffs. Isso nos leva a uma segunda característica dos riffs, que é a seguinte: eles são fáceis de memorizar. Riff normalmente é aquele trechinho da música que você ouve uma vez e depois já sai cantando ou assoviando por aí. É aquele trecho que no geral a gente canta fazendo dan dan dan. Sabe do que eu tô falando? Dan dan dan. Daqui a pouquinho a gente toca alguns riffs para ilustrar melhor essa história. Outra característica dos riffs é a repetição. A maior parte dos riffs serve como introdução da música, mas continuam se repetindo ao longo da canção, servindo como base ou para voz ou para algum instrumento solar ou fazer alguns licks por cima. E se você ainda não sabe o que é lick, dá uma procurada aqui no canal que tem outro vídeo para te ajudar a definir essa expressão. Outra característica é que o riff faz parte do que a gente chama de base. Esta base é uma base rítmica e harmônica, e na maior parte das vezes os riffs são compostos pela guitarra. Claro que existem exceções, e daqui a pouquinho eu vou te mostrar um riff bem famoso que ilustra bem essa exceção. Alguns riffs são tocados pela banda em uníssono, ou seja, todos os instrumentos repetem juntos aquele fragmento melódico. No rock, é muito comum que o riff seja executado pelos três instrumentos do chamado Power Trio: a guitarra, o baixo e a bateria. Os riffs estão presentes numa infinidade de estilos musicais, mas eles são ainda mais comuns no blues e principalmente no rock. E lembrando que riff é um termo de origem inglesa que não tem tradução em português. Aposto que você já sabia o que era riff, mas agora que você ampliou seu entendimento sobre a definição desse termo, escreve aqui para mim nos comentários quais são os seus riffs preferidos e quais riffs você já sabe tocar. Me conta também se tem algum riff que você adora e já tentou tocar, mas ainda não conseguiu. Então agora a gente vai colocar a mão na massa e tocar alguns dos riffs mais famosos da história do rock.
E esse riff que eu vou mostrar para vocês agora configura uma exceção por pelo menos dois motivos. Primeiro, ele não é um riff tão curto, ele é uma frase melódica um pouco mais estendida. E segundo, ele foi criado pelo contrabaixo e não pela guitarra. Já vi muitos veículos especializados atribuírem esse riff ao Jimmy Page, mas apesar dele ser realmente um mestre na criação de riffs, esse em específico foi criado pelo contrabaixo de John Paul Jones. Se você gostou desse vídeo, deixa um like porque isso me estimula a continuar produzindo novos conteúdos. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Assim você não perde nenhum dos vídeos que eu estou produzindo para ajudar você a realizar o seu sonho de tocar guitarra. Muito obrigado por estarem acompanhando o canal e a gente se vê no próximo vídeo.